Agaça a namoradeira. O quê? Peraí, tá na hora da nossa recuperação. Vamos lá, gente, que a gente agora vai ter que... Né, você aí que não prestou muita atenção aí, que né, se ligou nas paradas, vamos agora para a nossa aula de recuperação. Come on! Vamos lá? Então, gente, olha só, por quê, né, gente? Tá tudo tão fácil. Vou tornar ainda um pouco mais fácil para você resolver esse atraso aí, né? Ficar de recuperação, por favor. Oh, não. Então, vamos ver a aula 14, só para a gente ver aqui. Olha só, na aula 14, você tem que a arte, quando ela interage com a tecnologia, né? Aí começa a existir uma certa modificação na arte, incorporam-se vários elementos, né? Então aparece a web art, as instalações interativas, os museus virtuais e até o cinema. Então veja que várias formas de artes vão surgindo, né? E continuam a surgir. Tá? Então, como características da web art, web quer dizer rede, né? Então é a arte que aparece na rede da internet, nos computadores interligados, né? É uma arte especialmente produzida para a rede ou uma arte que utiliza a internet como parte integrante da obra ou evento artístico. Tá? Então, você está vendo aqui as obras digitais do Chad Knight, um artista norte-americano, né? Olha aí. Então, você tem como formas de arte digital, você tem a edição de fotos, de muito mais do que isso aí, tá, gente? Mas isso aqui são algumas possibilidades. Edição de fotos e imagens, desenho, ilustração e pintura digital, modelagem 3D, animação digital, pixel art, arte fractal. Gente, não tem limite. Então, vamos aqui conhecer um pouco da instalação interativa tecnológica, né? A instalação é um sistema vivo onde o público dialoga fisicamente com o evento que está acontecendo no ambiente e que se modifica de acordo com a entrada, a participação, a interação do público. Está vendo aqui esses dois exemplos, essa sala imensa com esse sistema aí de luzes e de cores. Tá? Seguindo aqui, nós temos os museus virtuais. É uma nova possibilidade, você não precisa ir até Paris, até a França, né, para entrar, para ver o que tem lá no Louvre, nem em Londres, né, nem nos Estados Unidos, na escola de Boston, né? E né, precisa ir desses lugares, você pode, através da internet, você pode assistir uma apresentação a respeito de determinado assunto e visitar mesmo, né? E ter até um diálogo interativo com a obra de arte, né? Você pode chegar mais perto, ver detalhes e tudo mais. Então, depois que a gente relembrou isso aí, vamos ver aqui uma questão para a gente tentar fixar melhor esse nosso conteúdo, ok? Vamos lá. A relação entre arte e tecnologia gerou novas possibilidades expressivas no nosso mundo atual, né? Resultando na consolidação da arte digital. Diferentes formas surgiram, como a modelagem 3D, a animação e o cinema, que cada vez mais utiliza recursos digitais. Além disso, a tecnologia redefiniu a forma como interagimos com as obras e as exposições, popularizando a web art e os museus virtuais e as instalações interativas. Baseado nesse material estudado sobre arte e tecnologia, avalie as afirmativas a seguir. Então, bora nessa. Eu vou ler para vocês, tá?
para ver se dessa vez as coisas funcionam, né? Olha, a modelagem 3D, a animação digital e a arte fractal são formas de arte digital que dispensam recursos tecnológicos, sendo realizadas exclusivamente por meio de técnicas tradicionais como a pintura a óleo. Os museus virtuais são espaços físicos que utilizam a tecnologia apenas para a venda de ingressos, não permitindo acesso online para a visitação de acervos de instituições como o Museu do Louvre e o MASP de São Paulo, né? Aqui você tem assim, uma instalação interativa tecnológica é concebida como um sistema vivo, onde o público dialoga fisicamente com o evento no ambiente, que se modifica dinamicamente de acordo com as intenções das pessoas. E aqui você tem o cinema moderno e a web art se caracterizam-se por rejeitar as mídias digitais contemporâneas, focando na completa imobilidade das imagens e evitando interatividade. As obras digitais não podem ser apreciadas por meio de museus virtuais, visto que plataformas online impedem qualquer oportunidade de diálogo interativo ou apresentação a respeito de determinado assunto. Daria uma aula para explicar cada um dessas alternativas aí, né, gente? Mas você leu com calma, eu fui lendo aqui, meio que interpretando, para você já ter essa facilidade de ver que a nossa alternativa é aquela que está até escrito lá na proposta da questão, né? Ok? São espaços que utilizam tecnologia apenas para venda de ingresso, tchau. São formas de arte que dispensam recursos, que é isso, né? Isso aqui já são os próprios recursos, animação digital, né? O cinema moderno caracteriza-se por rejeitar as mídias digitais. Para com isso. Efeitos de animação, né, são feitos cada vez mais, né? E as obras digitais podem ser apreciadas por meio... Não podem... Oxe, para com isso, deixa Deus. E aí vamos para a nossa próxima aula, né? Então, veja só, sobre música. Vamos rever aqui os nossos queridíssimos artistas, os nossos queridíssimos gênios, né? E olha que eu não falei do maior dos gênios brasileiros, né? Mas, vamos lá. Na Antiguidade e na Idade Média, existiam as escalas gregas, né, que eram formas de melodia. E depois apareceu o canto gregoriano, que eram os monges, né, os religiosos, cantando a uma só voz, um único som. Mas aí a música evolui e aí vem o Renascimento e o Barroco, onde a polifonia, em vez da música mono, né, aparece aqui a poli. A poli são várias vozes, várias harmonias, né, que se constroem. E os gênios desse período, você vem com Bach e Vivaldi. E esse trabalho aí, ele floresce entre os séculos XV e XVIII. Olha aqui, ó, uma ilustração, né? Aí evolui mais um pouquinho, aparece o clássico e o romântico, onde as grandes orquestras, né, com peças escritas e criadas, né, compostas por Beethoven e Mozart. Isso aqui vai de 1750 a 1900. Aí veio também, no século XX, aparece o jazz, o blues, e o rock, e o pop e a eletrificação. Dizem que alguns músicos fizeram um pacto com um demônio para poder se destacarem no mundo da música, né? Então vamos seguindo aí que a gente vai ver um pouco mais sobre os assuntos da música. A música popular, então, ó, aparecem vários gêneros e estilos. O próprio rock, né, vai florescendo ao longo dos anos. Aí vem o samba brasileiro, o chorinho também, o funk já é americano e o rap vem de lá,
música de periferia que vem de lá até aqui. Mas no Brasil já existiam as formas dos repentistas, né? Que também é uma espécie de rap. Só que com o nosso sotaque, com o nosso jeito. Olha aqui os nossos artistas, olha aqui os instrumentos usados nas orquestras, né? Violoncelo, cello, timbales, tudo que você está vendo aí, né? Isso aqui fazia parte, e faz ainda, né, da música clássica ou de concerto. É uma música ocidental de várias culturas e épocas, considerada, conhecida como erudita. E o Mozart, né, é um exemplo da cultura erudita, porque ele escreveu demais, ele descobriu muitas coisas até hoje. Você, às vezes, ouve música clássica, música de Mozart, sem até saber que é dele, né? Porque já está imbuído na nossa cultura. Só para dizer para você que o clássico é um período da música que vai de 1750 a 1810, onde Mozart é um dos grandes e mais destacados gênios. Ok? Ainda temos a nossa MPB, né? Música popular brasileira, que começou nos anos 60, mas vai até o presente. É uma das nossas músicas mais festejadas e conhecidas no mundo inteiro, né? Valorizada demais, reconhecida mesmo, reverenciada. Estudam a bossa nova, por exemplo, né? No mundo inteiro, nas melhores escolas de música. Então temos grandes artistas brasileiros, temos Chico Buarque, Milton Nascimento, Elis Regina, uma das maiores cantoras de todos os tempos, e produziram uma canção sofisticada, com letra poética e engajamento social, considerada, então, um patrimônio cultural brasileiro. Na nossa contemporaneidade, outras formas de expressão, tem a banda Sepultura, que até já se separou, já se transformou, os irmãos, né? Cavaleiras, os irmãos Cavaleiras se desentenderam e cada um fez sua banda, fazendo o mesmo sucesso, reconhecimento mundial, tá? O funk carioca também, como o ritmo das periferias, e a nossa queridíssima Anitta, né, que alcançou, impôs a sua música, o seu estilo no mundo inteiro, né, e ganhou reconhecimento por isso. Vamos lá para a nossa revisãozinha, nossa questão aqui. Vamos recuperar, então. Olha só. A história da música evolui em compasso com as transformações da humanidade. Está vendo? Desde a Antiguidade e Idade Média, com as escalas gregas e o canto gregoriano, até a contemporaneidade, passamos por uma vasta revolução rítmica. No Brasil, o surgimento de movimentos de vanguarda como a bossa nova e o tropicalismo preparou o terreno para a consolidação da música popular brasileira, mais conhecida como MPB, né? Revelando os novos trovadores que usaram a música como voz da cultura e da sociedade. Baseando-se na evolução histórica da música e no material de apoio, assinale a alternativa correta. Olha a música aqui, ó, entrando por todos, envolvendo essa pessoa aí. Música é música. Lá vai eu de novo com vocês, tá? As escalas gregas e o canto gregoriano, oriundo do século XIV, foram as principais influências para a criação do funk carioca contemporâneo. Que foi que deu em você? E sempre dispensou qualquer instrumento eletrônico. Tem que ter bom humor. Movimentos como a bossa nova e o tropicalismo surgiram durante o período barroco no Brasil, influenciados primariamente pela polifonia europeia clássica de Bach e Vivaldi. A MPB consolidou-se a partir dos anos 60, com artistas como Chico Buarque, Elis Regina e Milton Nascimento, configurando-se como um patrimônio cultural
que aborda temáticas sociais enriquecida por raízes da bossa nova e do tropicalismo. Os novos trovadores da MPB compõem suas obras seguindo de forma rigorosa as regras das grandes orquestras e dos períodos clássico e romântico, sem permitir influências populares. E a última loucura aqui é a música ocidental da antiguidade já era baseada nas estruturas do jazz e do blues, ritmos que posteriormente formaram a base litúrgica para o canto gregoriano na Idade Média. Gente, e aí? É só um pouquinho mais de atenção que você vê onde é loucura e onde é verdade, tá? Então, olha só, né? Aqui cita exatamente o que está lá no nosso texto, essa daqui, da letra C, né? Foram as principais influências do funk carioca. Por favor, faça-me o favor. Surgiram no período barroco, que é isso, gente? Foi nos anos 60. Aí os novos travadores, seguindo regras, os novos, seguindo regras antigas, sai para lá, né? Era baseado em estruturas do jazz, a música ocidental da antiguidade, que é isso, está começando, isso aqui já é um desenvolvimento altamente sofisticado da música. Então, fácil de botar para fora aí, né? E aí, nossa última aula aqui, né? História do teatro. Ui, vamos correr aqui, né? O teatro do Renascimento. O teatro renascentista foi aquele produzido durante o período do Renascimento, lógico, que teve início na Itália no século XV. Então, você está vendo aí um grande palco, né, com pessoas lá assistindo. E aí, olha só, no teatro medieval, esse teatro, antes, né, do Renascimento, tinha um caráter mais religioso. Mas o teatro renascentista, eu não vou acertar essa palavra, renascentista, oxi, apostou no teatro popular de caráter cômico e burlesco, né? Apostou num teatro que tinha muita brincadeira, muita, né, coisa para a gente rir. E aí apostou também na exploração de vários temas, né, com essa jogada aí. E o teatro moderno? O teatro barroco é um termo que descreve o período entre os séculos XVII e XVIII, na Europa, não tão moderno assim, né? Quando o teatro tornou-se extravagante. Opa! Então, barroco tem a ver com extravagância, viu aí? Bom da gente entender isso. Então, as características: divisão da obra em 3 atos. Tinha uma obra, tinha um ato, aí tinha um intervalo, o pessoal ia lá, comprava uma pipoca, não sei o que lá, voltava. Aí vem a ruptura da unidade de ação, a mistura do trágico com o cômico, tinha momentos tristes, momentos alegres, a ruptura das unidades clássicas de tempo e lugar e a composição em verso, tá bom? Várias frases lá e as pessoas iam ler e interpretar, ok? E o teatro brasileiro? O teatro brasileiro, né, ele acontecia através de catequização dos indígenas. Os jesuítas, né, utilizavam esse artifício, né, para transmitir os ensinamentos católicos, né, para mexer na religião dos índios, né, mexer com o seu ideário. Bom, não vou discutir. Com a valorização do propósito bíblico. E a apresentação era em escolas, espaços públicos, cultura indígena, música e dança, utilizando todos esses elementos. Aí vem o teatro realista, né? Em 1855, né? Que deixa para trás os dramalhões e expõe os conflitos sociais da época. Em 1943, o Vestido de Noiva, uma peça de Nelson Rodrigues, com direção de Ziembinski, escandalizou o público e modernizou o palco brasileiro, né? E agora vamos ver aqui nossa questão aqui de revisão. Vamos lá? Contexto. A história do teatro revela profundas transformações de sua estrutura estética e dramatúrgica,
Se no Renascimento havia uma forte busca por reviver os ideais e as unidades teatrais da Antiguidade Clássica, os períodos subsequentes trouxeram o exagero, a tensão e a ruptura de regras, culminando na posterior liberdade do teatro moderno. Viu aí? Resumiu tudo. Tendo como base as transições da história do teatro e as características do teatro barroco presentes no texto, é correto afirmar o quê? Olha as máscaras teatrais aí. Então, gente, estão aqui as alternativas. Vou deixar essa para você, tá? Leia com muita atenção, com muito cuidado, volte lá no contexto várias vezes, né? Porque aí você vai entender mais facilmente. Esse é um exercício que eu sempre peço para vocês, que você leia, né? Tenha atenção, né? Nem sempre o professor vai estar lá para ajudar você, mas aí você vai também chegar na conclusão correta, né? Que é diferente do rigor clássico valorizado pelo Renascimento. O teatro barroco dos séculos XVII e XVIII foi marcado pela ruptura das unidades clássicas de tempo e lugar, divisão em atos e pela mistura do gênero trágico com o cômico. E agora, vocês vão ficar com a nossa avaliação de recuperação. Vamos embora fazer? Vai dar certo, hein? Dessa vez vai dar certo. Valeu, fui!